Em Game of Thrones, a magia da série ficou basicamente resumida em personagens como Bran ou como a própria Daenerys, e basicamente só eles tiveram sonhos proféticos ou visões dentro da trama, mas isso é bastante diferente nos livros. Dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, mais personagens acabam tendo revelações ou mesmo tendo sonhos proféticos, e um desses personagens é o Jaime Lannister. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai explorar e analisar os sonhos misteriosos que o Jaime tem no terceiro e no quarto livro das Crônicas. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, nos livros, assim como na série, o Jaime é um personagem muito pé no chão. Todo o seu arco é centrado dentro das suas vivências como um soldado, tanto para a Casa Lannister quanto para a Guarda Real, e ele é aquele personagem que se baseia nos eventos que ele consegue ver, sentir e vivenciar de modo geral. Ele é bem realista. Porém, a própria percepção de mundo do Jaime é muito abalada a partir do terceiro livro, quando ele passa a ter capítulos com um ponto de vista na série. O Jaime é então feito prisioneiro pelos bravos companheiros, perde a sua mão, é tratado quase que como um escravo e, no meio disso tudo, passa a desenvolver uma amizade estranha e profunda com a Brienne de Tarth. E, embora ele tente desesperadamente voltar para sua realidade, para o seu status quo, voltar para Cersei, para a Guarda Real, para a capital, o Jaime é obrigado a confrontar que agora tudo está diferente para ele. Então ele passa a desenvolver uma nova personalidade que se adapta melhor a essa nova realidade que ele entende agora. Uma realidade que é baseada nas experiências dele, que ele passou no terceiro livro, mas também nessa relação que ele construiu com a Brienne, que trouxe muitas coisas novas para ele. A Brienne meio que restaura a visão dele sobre o cavaleirismo, sobre a honra, e isso é muito legal. Com isso, o Jaime passa a querer seguir por um caminho no qual ele possa restaurar sua honra. Ele quer se tornar um homem que cumpre suas promessas e que pode deixar um legado positivo para Westeros. E é por isso que ele envia, por exemplo, a Brienne com a cumpridora de promessas para encontrar e resgatar a Sansa Stark. E também é por isso que ele se nega a pegar em armas contra os Tully, cumprindo outra promessa feita a Catelyn, na qual ele não iria lutar contra sua família. E então, lá nas Terras Fluviais, o Jaime tenta encerrar os cercos, a correr rio e tudo mais, apaziguando a situação e de uma forma mais inteligente e estratégica do que usando a força bruta, como ele faria se ele fosse ainda o Jaime Lannister antigo. Enfim, é no meio de todos esses processos de mudança interna que o Jaime tem os seus sonhos proféticos. O primeiro deles vem no capítulo 6 do Jaime em A Tormenta de Espadas, o terceiro livro. E é um trecho bem longo, mas que eu acho que vale a pena ler na íntegra para vocês. Então se preparem que dessa vez é longo mesmo. Abre aspas. Achou-se nu e sozinho, rodeado de inimigos, com uma muralha de pedra por toda a volta muito próxima. O rochedo, compreendeu. Sentia seu imenso peso sobre a cabeça. Estava em casa e inteiro. Levantou a mão direita e dobrou os dedos para sentir a sua força. Era tão bom quanto o sexo, tão bom quanto lutar de espada na mão. 4 dedos e um polegar. Tinha sonhado que estava mutilado, mas não era verdade. O alívio entonteceu. A minha mão boa, nada lhe faria mal desde que estivesse inteiro. À sua volta encontrava-se uma dúzia de vultos altos e escuros, vestidos com togas encapuzadas que escondiam seus rostos. Nas mãos traziam lanças. Quem são vocês? Perguntou-lhes em tom de desafio. O que querem em Rochedo Casterly? As sombras não deram resposta. Limitaram-se a cutucá-lo com a ponta das lanças. Não teve alternativa a não ser descer. Seguiram por uma passagem que se encurvava, com degraus estreitos esculpidos na rocha viva, para debaixo e mais para baixo. Tenho de ir para cima, disse a si mesmo. Para cima, não para baixo. Por que estou descendo? Por baixo da terra esperava sua perdição. Soube com a certeza do sonho, algo sombrio e terrível o esperava ali, algo que o desejava. Jaime tentou parar, mas as lanças o obrigaram-no a prosseguir. Se ao menos tivesse a espada, nada poderia me fazer mal. Os degraus terminaram abruptamente numa escuridão cheia de ecos. Jaime teve a sensação de um vasto espaço à sua frente. Parou de súbito, balançando na borda do nada. Uma ponta de lança espetou-se na parte de baixo das suas costas, atirando-o para o abismo. Gritou, mas a queda foi curta. Caiu sobre as mãos e os joelhos, em areia mole e água rasa. Havia cavernas cheias de água bem abaixo de Rochedo Casterly, mas aquela era-lhe estranha. O seu lugar, a voz ecoou.
Era uma centena de vozes, um milhar, as vozes de todos os Lannisters desde Lan, o esperto, que vivera na aurora dos dias. Mas, acima de tudo, era a voz de seu pai, e ao lado de Lord Tywin encontrava-se a irmã, pálida e bela, com uma tocha ardendo na mão. Joffrey, o filho que tinham feito juntos, também estava lá. E atrás deles havia mais uma dúzia de silhuetas escuras com cabelos dourados. Irmã, por que o pai nos trouxe para cá? Este lugar é seu, irmão. Essa escuridão é sua. A tocha dela era a única luz na caverna. A tocha dela era a única luz no mundo. Virou-se para ir embora. Fique comigo, suplicou Jaime. Não me deixem aqui sozinho. Mas eles estavam partindo. Não me deixem no escuro. Algo terrível vivia lá embaixo. Deem-me ao menos uma espada. Eu lhe dei uma espada, disse Lord Tywin. Estava a seus pés. Jaime a procurou, apalpando por baixo da água até que sua mão se fechou em torno do cabo. Nada pode me fazer mal desde que tenha uma espada. Ao levantar a arma, um dedo de uma chama pálida tremuloziu na ponta e avançou ao longo do gume, parando a uma mão do cabo. O fogo tinha tomado a cor do próprio aço. Por isso ardia com uma luz azul prateada. E as sombras afastaram-se. Inclinando-se à escuta, Jaime descreveu um círculo, pronto para qualquer coisa que pudesse saltar das trevas. A água entrou nas suas botas até o tornozelo, terrivelmente fria. Cuidado com a água, disse a si mesmo. Pode haver criaturas vivendo nela, poços escondidos. De trás veio um grande jorrar de água. Jaime rodopiou para o som, mas a tênue luz revelou apenas Brienne de Tarth, com as mãos presas por pesadas correntes. Jurei mantê-lo a salvo, disse teimosamente a garota. Fiz um juramento. Nua, ergueu as mãos para Jaime. Sir, por favor, se tivesse a bondade... Os elos de aço rasgaram-se como seda. Uma espada, suplicou Brienne. E ali estava ela, com bainha, cinto e tudo. Afivelou-a em volta de sua cintura. A luz era tão tênue que Jaime quase não conseguia vê-la, embora não estivessem afastados mais que escassas dezenas de centímetros. Nessa luz, ela podia quase ser uma beldade, pensou. Nessa luz, ela podia quase ser um cavaleiro. A espada de Brienne também se incendiou, ardendo com um azul prateado. As trevas recuaram um pouco mais. As chamas arderão enquanto viver, ele ouviu Cersei gritar. Quando morrerem, você também terá de morrer. Irmã, gritou. Fique comigo, fique! Não houve resposta além do som suave de passos que se afastavam. Brienne moveu sua espada de um lado para o outro, observando as chamas prateadas tremulando e cintilando. Sob os seus pés, um reflexo da lâmina em chamas brilhava na superfície da água negra e lisa. Ela era tão alta e forte quanto se lembrava, mas pareceu a Jaime que agora tinha mais formas de mulher. Eles têm um urso lá embaixo? Brienne caminhava de forma lenta e cuidadosa, de espada na mão, um passo, virar e escutar. Cada passo fazia um pequeno barulho de água. Um leão das cavernas? Lobos gigantes? Um urso? Diga-me, Jaime, o que vive aqui? O que vive nas trevas? A perdição. Não é um urso sob ele. Não é um leão. Só a perdição. Ela apoiou uma mão em seu ombro e ele estremeceu com um súbito toque. Ela está quente. Algo está vindo. Brienne ergueu a espada para apontar para a esquerda. Ali. Jaime espreitou as sombras até que também conseguiu ver. Algo se movia pelas trevas, mas não conseguia distinguir o que seria. Um homem a cavalo. Não, dois cavaleiros, lado a lado. Aqui? Por baixo do rochedo? Não fazia sentido. E, no entanto, ali vinham 2 cavaleiros, montados em cavalos claros. Tanto os homens como as montarias revestidos de armaduras. Os cavalos de batalha emergiram do negrume a passo lento. Eles não fizeram nenhum som, percebeu Jaime. Nenhum esparramar de água, nenhum tinir de malha ou ruído de casco. Lembrou-se de Eddard Stark, percorrendo a cavalo todo o comprimento da sala do trono de Aerys, envolto em silêncio. Só seus olhos tinham falado, olhos de senhor, frios, cinzentos e cheios de julgamento. É você, Stark? Gritou Jaime. Venha, nunca o temi vivo. Não o temo morto. Brienne tocou seu braço. A mais. Ele também os viu. Parecia-lhe que estavam todos couraçados de neve, e faixas de névoa fluíam em torvelinhos de seus ombros. As viseiras dos seus elmos estavam fechadas, mas Jaime Lannister não precisava contemplar seus rostos para reconhecê-los. 5 tinham sido seus irmãos. Oswell Went e Jon Darry. Léwyn Martell, um príncipe de Dorne.
o touro branco, Geralt Hightower, Sir Arthur Dayne, a espada da manhã. E junto a eles, coroado em névoa e pesar, com seus cabelos fluindo pelas costas, seguia Rhaegar Targaryen, príncipe de Pedra do Dragão e legítimo herdeiro do Trono de Ferro. Vocês não me assustam, gritou, girando quando eles se dividiram e o cercaram. Não sabia para que lado se virar. Lutarei contra vocês um por um ou todos ao mesmo tempo. Mas com quem a garota vai duelar? Ela fica zangada quando é posta de lado. Prestei o juramento de mantê-la em segurança, disse ele à sombra de Rhaegar. Prestei um juramento sagrado. Todos nós prestamos juramentos, disse Sir Arthur Dayne num tom tristíssimo. As sombras desmontaram de seus fantasmagóricos cavalos. Quando puxaram as espadas, não fizeram um som. Ele ia queimar a cidade, disse Jaime, para não deixar a Robert nada além de cinzas. Ele era o seu rei, disse Darry. Jurou mantê-lo a salvo, falou Wend. E as crianças, a elas também, disse o príncipe Léwyn. O príncipe Rhaegar ardia com uma luz fria, ora branca, ora vermelha, ora escura. Eu deixei minha esposa e meus filhos em suas mãos. Nunca pensei que eles lhe faria mal. A espada de Jaime agora emitia menos luz. Eu estava com o rei. Matando o rei, disse Arthur. Cortando a garganta dele, falou o príncipe Léwyn. O rei por quem tinha jurado morrer, disse Touro Branco. Os fogos que corriam ao longo da lâmina estavam se apagando. E Jaime lembrou-se daquilo que Cersei tinha dito. Não, o terror cerrou uma mão em volta de sua garganta. Então sua espada escureceu e só a de Brienne continuava ardendo enquanto os fantasmas o atacaram. Não, disse. Não, não, não. Fecha aspas. Legal, o Rhaegar vir aqui e falar assim, eu deixei meus filhos com você. E fugiu com outra. Vagabundo. Ué, vai meter essa. Até o Targaryen, até morto é hipócrita. Robert estava certo. Bom, como eu falei, é um trecho bem longo. Mas, apesar de um pouco confuso e cheio de elementos, esse sonho revela muito sobre esse processo de crise de identidade e das mudanças dentro do Jaime. Se eu não me engano, é após esse sonho, inclusive, que o Jaime decide voltar para salvar a Brienne, que estava lá em Harrenhal sendo obrigada a lutar contra um urso. Muita gente, inclusive, acha que esse sonho do Jaime não é mágico, mas apenas um sonho febril do Jaime que estava sofrendo por conta das infecções do corte da sua mão. Porém, existem vários elementos aqui que mostram que o Jaime estava sim tendo um sonho mais profundo, vendo algo a mais. A Brienne lutar contra um urso e chamar por um urso nessa cena é uma das provas disso, já que o Jaime não tinha como prever que ela estaria enfrentando um urso lá em Harrenhal, basicamente naquele momento. Além disso, no momento que a Brienne pede uma espada, a gente também tem um foreshadowing do quarto livro, onde a Brienne grita a palavra espada para a Senhora Coração de Pedra, escolhendo buscar e entregar o Jaime ao invés de morrer junto do Podrick. E também a gente tem um trecho no qual o Sir Arthur Dayne diz pro Jaime que eles tinham um juramento, também remetendo à mesma frase que o Sir Arthur diz pro Ned Stark lá na Torre da Alegria, algo que também não teria como o Jaime saber que ele falou essa mesma frase. E por fim, a gente tem as figuras fantasmagóricas dos membros da Guarda Real e a Espada de Fogo, numa referência bem clara aos outros e à Longa Noite. Inclusive, muita gente acredita que esse trecho é uma referência ao fato de que o Jaime pode ser sim o Azor Ahai. E de fato, essa é uma possibilidade para a história, porém, provavelmente, a ideia aqui funciona mais como um alerta para o Jaime. Talvez ele realmente tenha um papel importante na Longa Noite, mas se ele permitir que o seu passado consuma ele, igual ele fez no sonho, a chama dele vai se extinguir, ou seja, ele não vai servir para nada. Ou seja, aqui é o momento chave para o arco do Jaime, no qual ele precisa perceber que ele tem que abandonar os seus erros e falhas do passado, abandonar sua culpa, e talvez só assim ele possa assumir um novo papel para voltar a ser um herói da história. Enfim, além disso, nesse sonho vale ressaltar algumas outras coisas. Por exemplo, é um sonho que se passa em Rochedo Casterly, muito provavelmente indicando esse sentimento internalizado que o Jaime tem do Tywin, que queria a todo custo que ele abandonasse a Guarda Real para assumir o seu papel como herdeiro dos Lannisters. E outro ponto, mas esse é só um detalhe que é curioso, que esses guardas, que tem as lanças, poderiam ser, dentro do sonho, uma referência aos Imaculados, podendo ser, mais uma vez, um indício de que talvez a Daenerys vá sim tomar Rochedo Casterly, igual aconteceu lá na série. É só um detalhe, talvez tenha que forçar um pouquinho para encaixar essas coisas, mas se de fato acontecer, tomara que não seja tão anticlimático quanto foi lá em Game of Thrones,
essa tomada do rochedo. E bom, um último indicativo muito poderoso de que esse sonho também representa algo a mais é que nessa noite o Jamie dorme deitado num toco de represeiro. E é muito difícil acreditar que o Martin fez isso por coincidência. Isso, somado às outras coisas que o Jamie vê no sonho, dão a entender que esse sonho foi influenciado por essa rede coletiva dos represeiros, essa internet das árvores que os Filhos da Floresta e os Videntes Verdes sempre usaram para se comunicar e para enxergar o mundo de maneira mais profunda. É como se o Jamie estivesse tendo um sonho expandido, que mistura os seus dilemas e memórias internas pessoais com questões mais profundas que já aconteceram no mundo, que estão acontecendo agora e que vão acontecer no futuro, mas todas de alguma forma conectadas ao Jamie em si. Ou seja, ele vê os membros da Guarda Real falando coisas que falaram na Torre da Alegria, porque eles são relacionados ao Jamie. Ele vê a Brienne citando tanto a espada quanto o urso, porque ela está relacionada a ele. E provavelmente também tem essa citação às figuras fantasmagóricas, à espada de fogo, porque o Jamie também deve estar relacionado à luta na longa noite. Enfim, agora vamos pro segundo sonho, que acontece apenas no quarto livro das Crônicas, O Festim dos Corvos, e é bem mais curtinho. Nesse livro, o Jamie também fica a maior parte do seu tempo nas terras fluviais. Ele está lá tentando finalizar a guerra da forma mais limpa possível, encerrando a resistência dos Tully e dos Blackwood. No meio disso, em uma noite, acontece o seguinte trecho, abre aspas. Nessa noite, sonhou que estava de volta ao grande septo de Baelor, ainda em vigília sobre o cadáver do pai. O septo estava em silêncio e mergulhado na escuridão, até que uma mulher emergiu das sombras e se dirigiu lentamente para o estrado. Irmã, ele disse, mas não era Cersei. Estava toda vestida de cinza, uma irmã silenciosa. Um capuz e um véu escondiam-lhe as feições, mas Jamie conseguia ver as velas ardendo nas lagoas verdes dos seus olhos. Irmã, repetiu, o que quer de mim? Essa última palavra ecoou por todo o septo. Mim. Não sou sua irmã, Jamie. A mulher ergueu uma mão macia e pálida e empurrou o capuz para trás. Esqueceu de mim? Posso me esquecer de alguém que nunca conheci? As palavras lhe ficaram presas na garganta. Ele a conhecia, mas tinha se passado tanto tempo. Também esquecerá o senhor seu pai? Pergunto a mim mesma se alguma vez o conheceu de verdade. Seus olhos eram verdes e os cabelos ouro tecido. Jamie não seria capaz de dizer que idade ela tinha. 15 anos, pensou, ou 50. Subiu os degraus e parou junto do estrado. Tywin nunca conseguiu suportar que zombassem dele. Era isso que mais detestava. Quem é você? Tinha que ouvi-la responder. A questão é, quem é você? Isso é um sonho, é mesmo? Ela abriu um sorriso triste. Conte as mãos, menino. Uma mão, apertada com força em volta do cabo da espada. Só uma. Nos meus sonhos, tenho sempre duas mãos. Ergueu o braço direito e olhou, sem compreender a realidade de seu toco. Todos sonhamos com coisas que não podemos ter. Tywin sonhava que o filho seria um grande cavaleiro e que a filha seria rainha. Sonhava que seriam tão fortes, corajosos e belos que nunca ninguém riria deles. Eu sou um cavaleiro, disse-lhe Jamie. E Cersei é uma rainha. Uma lágrima rolou pelo rosto da mulher. Voltou a erguer o capuz e virou-lhe as costas. Jamie gritou, mas ela já se afastava, com a saia sussurrando canções de ninar ao raspar no chão. Não me deixe, quis gritar, mas era evidente que ela já o deixara havia muito. Acordou nas trevas, tremendo. O quarto tornara-se frio como gelo. Fecha aspas. Bom, aqui a gente já tem um detalhe gritante. No primeiro sonho, o Jamie olha para sua mão e vê que ele tem as duas mãos. Já nesse segundo sonho, a mulher manda ele olhar para suas mãos e ele vê que ele tem apenas uma mão. E ele mesmo fala, nos sonhos ele sempre tem as duas mãos. E isso é uma indicação clara do Martin para mostrar que o primeiro sonho, embora tenha sido influenciado magicamente pelo represeiro, foi só isso, um sonho. Já esse segundo sonho é, na verdade, uma visão. Ou seja, parece que enquanto o primeiro foi mais uma coincidência, esse segundo foi algo direcionado para o Jamie, como se alguém quisesse de fato que ele visse isso. E bom, quem é essa mulher? Obviamente ela é a Joanna Lannister, a mãe do Jamie.
Alguém que se parece com a Cersei, que conhecia bem o Tywin e que tem um rosto que o Jaime já esqueceu, mas que ao mesmo tempo ele se lembra muito bem. Enquanto o primeiro sonho parece atacar mais o dilema da honra do Jaime, mostrando para ele que ele precisa se redimir para restaurar sua honra e deixar um legado verdadeiro, no segundo sonho a gente vê o outro problema que o Jaime tem, a sua família. Essa visão parece um pouco perdida na história. E provavelmente, para entender ela de verdade, no futuro, a gente vai precisar de mais visões do Jaime. Mas parece ser uma forma mágica dele visualizar que ele também não pode seguir pelo caminho dos Lannisters. Que isso só vai trazer para ele dor e solidão. Enfim, fica a dúvida também que, se esse segundo sonho é uma visão enviada por alguém para o Jaime, quem foi que fez isso? Quem enviou a visão? Bom, a teoria mais forte é que seja o Corvo de Três Olhos ou o próprio Bran do futuro enviando uma visão para o Jaime do passado. Isso faria sentido porque realmente o Bran e o Jaime possuem um vínculo, desde que o Jaime jogou o menino da torre lá no primeiro livro. E, querendo ou não, foi isso que colocou o Bran no caminho para se tornar o Corvo de Três Olhos. Foi basicamente o primeiro passo, ou o primeiro empurrão, a primeira queda. Além disso, se a gente pega a primeira visão do Bran após cair da torre, existe esse trecho no qual o Bran conversa com o corvo. Abre aspas. Você é realmente um corvo? Você realmente está caindo? É apenas um sonho, é mesmo? E esse trecho é muito parecido também com parte da conversa que o Jaime tem com a sua mãe. Abre aspas. Quem é você? Tinha que ouvi-la responder. A questão é: quem é você? Isso é um sonho, é mesmo? Fecha aspas. Então, será que o Corvo de Três Olhos, seja o Corvo atual ou o Bran no futuro, entende que o Jaime tem um papel na longa noite e quer preparar ele para esse caminho? Será que o Jaime pode ser mesmo o Azor Ahai? Bom, essas respostas só os Ventos do Inverno poderão trazer pra gente, porque no geral o Jaime não tem mais visões lá no quinto livro e ele também não tem mais relações com a magia dentro da história, então são só esses dois sonhos que mostram que ele tem sim um papel a mais a desempenhar nesse mundo e que ele pode ter sim um papel a mais a desempenhar na longa noite. Mas é isso, pessoal, deixem nos comentários o que vocês acham sobre os sonhos do Jaime. O Jaime é com certeza um dos melhores personagens das Crônicas de Gelo e Fogo. Talvez ele seja o que tem o melhor arco de desenvolvimento, de começar sendo esse cara meio vilão, meio marrento, e se tornar esse cara que quer ser um herói. O desenvolvimento dele é muito legal. Então deixem nos comentários o que vocês acham dos sonhos, o que vocês acham do futuro do Jaime para os Ventos do Inverno. Eu também vou deixar aqui para vocês conferirem um vídeo no qual eu falo sobre todos os sonhos e profecias que aparecem dentro das crônicas, e também outro vídeo no qual estou falando sobre as últimas novidades que saíram aí dos Ventos do Inverno, as últimas declarações do George R. R. Martin. Na verdade é uma live que eu fiz, então eu comento diretamente com vocês as últimas novidades aí que a gente tem sobre o sexto livro, para dar um pouquinho mais de esperança para vocês, beleza? Mas é isso, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.